Tá começando mais um Diálogos, o podcast da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, em parceria com a FPL. Novamente agradecer aqui a parceria, os amigos aqui, todos os envolvidos, o Ian sempre dando uma moral, hoje também com os trabalhos técnicos da Cassie Dias, e a Cassie também que vai fazer o trabalho pós-produção aqui, mas vamos tocar e hoje estamos recebendo aqui a Bruna Lima. Prazer te receber, Bruna. Prazer Tudo também, bem? Marcelo. Obrigada. A Bruna que é psicóloga, sexóloga, descobriu depois da vida adulta o autismo também, né? Sim. E muito mais coisas que você, né? Como é que você tá? Tudo bem? Tirando que tá ruim, o resto tá ótimo. Tá tudo bem. Você já tá acostumado, não vou responder de outro jeito nunca. Né? Me conta, como é que estão as coisas? Tirando que tá ruim, o resto tá ótimo. Mas fala assim, vai, amplia. Mas o que você gostaria de saber? Seja mais específico. A vida, o momento, o casamento, a psicologia. Vou começar tudo. então pelo casamento, que hoje é um dia especial, né? Deixa eu ver, peraí. 14? Dia Não é 14? 29? Não, dia 29 é o que a gente convida os amigos. Dia 14 é o nosso aniversário de casamento. É o dia que a gente casou. 14 de A gente casou 14 de dezembro. Mas a gente comemora todo dia 14. 14 é o nosso dia. Entendi. E hoje eu vou ganhar o jantar. Então, E o que vai ser o jantar? não sei, o jantar é Ele faz? Não, é porque geralmente a gente faz em conjunto, né? A gente comemora em conjunto e faz o jantar em conjunto. Geralmente eu planejo o tema. Só que mês passado foi bem desgastante e era um tema mais complicado de fazer, o que eu escolhi de cardápio, então eu fechei o acordo com ele de em outubro eu faço, em novembro você faz, pra equilibrar o jogo. Então mês passado eu fiz sozinha, esse mês ele vai fazer sozinho, ele tá fazendo surpresa, e aí o tema é R$2 um jantar misterioso. Eu não sei o que é o jantar. Então você escolhe os R$2? Não, mas eu prefiro o jantar, eu gosto de viver experiências. Mas me conta. Agora eu fiquei curioso, desculpa, mas fiquei curioso. O que era o tema do mês passado? Halloween. Então não é tão complicado. Achei que ia ser um negocinho de outro mundo. Mas porque tinha coisas com vários processos, né? O Digníssimo fala que eu sou gourmetizada. Então, eu pego o jantar e eu estruturo de uma maneira que pra mim é interessante. Tanto que é legal porque a gente realmente faz aventuras gastronômicas. A gente não testa a receita. A gente descobre se o negócio é bom ou ruim na hora. E aí eu fiz um fantasminha de chocolate. A outra sobremesa foi uma sepultura de brownie. Teve o prato principal foi creme de camarão com abóbora. E a entrada que foi o mais difícil, que era um pastel, que era uma múmia. E uma outra coisa que eu não tô me recordando agora. Então aquilo deu muito trabalho. Não é porque era uma coisa assim, uau, completamente diferente. Mas tinha muitos processos, tinha muita coisa pra fazer. Aí a gente negociou e o jantar esse mês é dele, hoje, né? E ele tem a manha de cozinhar? Não, você já experimentou o churrasco do Digníssimo? O churrasco é diferente. Ele cozinha muito bem, especialmente carnes, não só o churrasco, mas ele manda muito bem na cozinha. E a gente alterna aí os temperos, né, pra variar, e ele manda muito bem na cozinha. Queria ser assim. Queria ser bom na cozinha. Basta você querer, ué. Só você aprender. Não, porque assim, eu com muito custo, eu comecei a fazer um arroz, um feijão, uma carninha. Mas assim, sabe o básico? Assim, não vou morrer de fome, ok? Então eu faço o básico. Aí já também aprendi a cozinhar um feijãozinho, então, enfim. Agora, eu queria, por exemplo, você falou da abóbora, caldo de abóbora. Creme de camarão servido na abóbora. Na abóbora. Eu vi essa receita outro dia no Instagram. Queria saber fazer, mas eu tenho certeza que se eu pegar pra fazer vai ser uma porcaria. Mas esse é o ponto. Quantas vezes você caiu até aprender a andar no nível que você tá hoje? Não me recordo. Exatamente. A questão sobre cozinhar ou sobre qualquer outra coisa na vida é a questão da gente aprender a treinar e entender que antes da gente ser bom, a gente vai ter que aceitar ser ruim. Isso é verdade. Então, cozinhar é também entender, ou qualquer outra coisa, né? Que a gente trouxe pra cozinhar, mas qualquer coisa que você vai fazer, vão ser muito raras as coisas que você vai ser bom naturalmente. A grande maioria... Só que você tem o dom mesmo, né? A grande maioria você vai ter que treinar pra se tornar bom. Então me diz, o que você é boa naturalmente?
Eu... raciocínio lógico. Raciocínio lógico e analogias. Isso. Você é boa naturalmente. Eu sou boa naturalmente. Eu faço umas analogias que eu me pergunto de onde que essas coisas saíram. Você tem como exemplificar? Só pra eu entender? Por exemplo, eu uso muito na terapia muitas analogias. E tem algumas que são muito especiais pra mim. Como, por exemplo, o que a história de Troia pode te ensinar sobre a forma como eu recebo o que as pessoas trazem pra mim. Então, o que Troia pode te ensinar? Você acredita que eu não lembro? Você já me contou essa história, inclusive. Já. Você já me contou. E eu não lembro dela. E eu fiquei em casa. Inclusive, pesquisei no Google e não achei. Pra ver se eu lembrava. Porque você me contou no sábado, lá na casa do Rabicó. Naquele sábado que eu fui com os meus filhos. Lá na casa do Rabicó. Não, acho que foi lá em casa. Será que foi? Acho que foi lá em casa. Foi lá em casa, sim. E aí eu não lembrava. De jeito nenhum. Então, qual que é a história de Troia? Troia e a Grécia estavam em guerras, Troia estava sendo atacada e Troia nunca tinha sido invadida. E Troia nunca foi invadida. Lembrando que é uma fantasia, ninguém provou que Troia existiu, mas a história é essa. Troia nunca foi invadida. Eles estavam há 3 anos guerreando, num empate, onde ninguém ganhava e todo mundo perdia, com muitas mortes, muitas perdas, e aquilo não avançava. E aí, um guerreiro troiano, ele teve a ideia de criar o que a gente hoje usa, inclusive o cavalo de Troia, né? Que era aquele cavalo gigante. E colocar os guerreiros lá dentro e deixaram ali, fingiram que tinham ido embora, deixaram aquilo como um presente e foram embora. O rei de Troia chegou, foi chamado até a praia, onde eles tinham avistado aquele cavalo, e aí ele decide comemorar o fim da guerra, porque eles entendem aquilo como um ato de paz. E o filho dele, Paris, ele pega e fala com o pai, não vamos aceitar isso, vamos tacar fogo. Ele fala, não, os deuses ficarão ofendidos com isso. Esse foi um presente para os deuses, não foi um presente pra gente. E aí eles pegam e levam o cavalo para dentro. Enquanto os troianos se embebedam, né, durante a noite, os guerreiros que estavam lá dentro, eles saem do cavalo, abrem os portões de Troia, entram o restante do exército e destroem Troia, e segundo a lenda, somente algumas mulheres e um homem que foge com a espada e funda Roma depois, né, mas é outra parte, e todo o restante da população de Troia é destruído, é morto, e a cidade, ela some do mapa. Ponto. Essa é a história. O que isso tem a ver com a forma como eu lido com o que as pessoas trazem pra mim? E aí vem pro ponto do por que Troia foi destruída? Porque eles confiaram demais neles? Não. Por quê? Porque eles pegaram o cavalo e levaram pra dentro. Ninguém tinha capacidade de invadir Troia. Sim. Grécia até que eles aceitaram um presente e levaram pra dentro. Então... Ou seja, se eu te jogo um veneno aqui, deve ser isso que você tá querendo me dizer. Se eu te jogo um veneno aqui e você coloca dentro de você, você vai ser invadido. Agora, se você pega o meu veneno, o meu ódio, e você, isso aí é o seu ódio, e continuo vivendo minha vida, eu não sou invadido mais por ou isso. Menos isso. Então... É que eu não sou tão burro assim, viu? Então é a questão de, não tem a ver com o que a pessoa me oferece, tem a ver com o que eu recebo daquilo. E eu tenho o poder de trazer pra dentro de mim ou não. Então a escolha, na verdade, sobre como eu sou afetado pelas coisas, ela é minha e não pelo que o outro faz. Entendi. Eu queria ouvir essa história de novo. Então, por isso eu te trouxe no podcast. Então, acabou o podcast, porque eu já ouvi. Tô brincando. Muito obrigada. A história que eu queria, eu já ouvi, eu não achei no Google, portanto. Tô brincando. Mas você acha no meu Instagram. Eu já gravei essa Tinha história. no seu Instagram? Tem no meu Instagram. Pô, por que você não me falou? Você não perguntou? Ô, Bruna, me conta. E o que você treinou pra ficar boa? Que eu te perguntei o que você é boa naturalmente. E o que você treinou pra ficar boa? Comunicação. Você não era boa de comunicação. Mas aí, você tem um motivo especial pra não ser boa. Que a gente vai chegar lá. Sim, também. E o ambiente também não favorecia. Eu cresci em um ambiente com uma comunicação extremamente agressiva. E com muita dificuldade em me expressar. Né? Até hoje, em alguns momentos, eu tenho uma dificuldade muito grande de me expressar. A minha comunicação era extremamente agressiva. Isso trazia muitos dificultadores para minha vida. Então, eu precisei treinar isso. E isso reverberava, né? Isso refletia muito na forma como eu me relaciono e me relacionava com as pessoas. Porque eu sempre tive muita dificuldade em relacionamentos, o que se tornou minha área de atuação.
né? Então, foram habilidades que eu precisei treinar. E a partir dessas habilidades que eu treinei comigo, eu passei a ajudar outras pessoas com as mesmas dificuldades ou com dificuldades semelhantes. Essa história de comunicação agressiva que você tinha, era em casa? Eu tinha um exemplo na minha família, não só a família nuclear, mas a família extensiva também, que é um processo natural ali, né? 90% das pessoas, elas se comunicam de forma agressiva. Então, os exemplos que a gente tem são agressivos. Entendi. Me conta uma coisa. Onde você nasceu? Você nasceu em Pedro Leopoldo? Eu sou Pedro Leopoldense. Criado em Pedro Leopoldo? Criado em Pedro Leopoldo. Cresceu em Pedro Leopoldo? Cresci em Pedro Leopoldo. Casei em Pedro Leopoldo. Mora em Pedro Provavelmente Leopoldo? vou morrer em Pedro Leopoldo. Me conta, e onde você nasceu? Quem são seus pais? Como é que foi essa infância? Então, eu nasci na maternidade, né? Uma sexta-feira também, às 8 horas da manhã. Eu brinco, eu já nasci cansada. Por quê? Eu sou muito preguiçosa. Você é preguiçosa? Eu sou. Só que as pessoas veem a preguiça do jeito errado. Preguiça não é a pessoa que não faz, né? Eu não gosto de fazer. Eu tenho preguiça de fazer. Não quer dizer que eu não vou fazer. Mas eu acho que essa é a visão de todo mundo da preguiça, não. Tem uma coisa pra fazer e você não quer fazer. Você não quer fazer. Não é você que você quer não ficar vai ali fazer. na sua. Então. E os meus pais, o meu pai... Mas tem uma diferença da preguiça e da procrastinação. Tem. Você não é procrastinadora, não? Você é preguiçosa mesmo? Acho que todo mundo é procrastinador em algum nível. E depende das Eu coisas, sou. dos processos que a gente tá vivendo. Eu falo que eu sou preguiçosa porque eu gosto do ócio. Existem pessoas que não gostam do ócio. Eu amo o ócio. Eu amo ficar à toa. Pra mim é extremamente gostoso ficar à toa. O que você faz quando você tá à toa? Hoje tem 2 coisas que são meus hobbies, que é ler e fazer crochê. E o crochê, ele tem uma função terapêutica maravilhosa, que é o único momento em que meu cérebro desliga. Fazendo crochê, eu não consigo pensar. É mágico, assim. Pra você que já falou que tem pensamento acelerado, é maravilhoso quando você descobre que seu cérebro desliga. Mas isso talvez é com você, né, não? Talvez eu devo ter alguma coisa que eu não consigo pensar. Você vai achar... Existe alguma coisa que vai ter essa mesma função pra você. Não é o crochê. O que eu tô dizendo é, quando a gente acha alguma coisa que desliga o nosso cérebro, no meu caso, eu achei o crochê, isso é maravilhoso. Se não pensar, é muito bom. E eu ia jogando videogame. Tá vendo então aí, ó? Mas parece que é zoeira, assim, mas quando eu pego pra jogar... E agora tá tão divertido que agora eu jogo contra meu filho, o mais velho. Então é legal, porque aí a gente fica naquela competição e aí eu marquei com ele que cada gol que ele fizer, ele vai ganhar uma figurinha. E cada gol que eu fizer, tira uma figurinha dele. Aí, tipo, no início meu time tava fracão. Ele me meteu 7 num dia, assim. Nossa, rodei. Aí eu fui tirando a diferença. Aí agora eu já tô com crédito na casa. Mas essa é a hora que eu Então, eu não penso. Que eu fico concentrado ali no jogo. Pra cada pessoa é uma coisa. Pra mim foi o crochê. Eu encontrei no crochê esse espaço de silêncio. E não é uma receita. E é literalmente a tentativa e erro. É descobrindo ali onde você se encontra. E o que você gosta de ler? Depende, varia. Eu costumo brincar que eu gosto de ler livros bons. Não importa o Mas gênero. então me dê uma definição de livro bom. Qual é o elemento do livro para ele se tornar bom para a Bruna Lima? Depende. Ele precisa me surpreender. Não tem uma resposta assim, é isso, porque vou te dar um exemplo. E eu sei que tem um assunto que a gente tá caminhando, mas livro é um hiperfoco. É um hiperfoco muito grande desde a minha infância. Eu tenho hiperfoco. Você lê um livro em quanto tempo? Depende do livro, mas... Se o livro for bom pra cacete. Se o livro for bom, já aconteceu de eu ler um livro e meio de 300 páginas em mais ou menos um dia. Você é louco. Nunca fiz isso. Então, assim, Dá 2 horas que eu tô lendo um livro, eu já tô assim... Mas em compensação... arrumar um jeito de sair daqui. Mas isso tem um preço também, né? Nesse um dia... Em quanto tempo do dia? É um dia mesmo? É um dia mesmo. Eu não consigo fazer outra atividade e eu fui dormir 3, 4 horas da manhã. Porque é um processo que você não consegue soltar. Não é simplesmente eu quero ler. Aquilo consome. Minha esposa é assim. Minha esposa pega pra ler um livro. Ela leu um Dan Brown. Um desses do Dan Brown. Ela leu em 2 dias. Ela pegou num dia à tarde pra ler. Ela leu a tarde inteira. E tipo assim, isso é paia. Porque você companheiro, você fica desconsiderado, largado, jogado. Até o lanche, assim, da noite. Na época a gente não tinha filho ainda, não.
Ia lá comprar, ela tava lendo, voltava, ela tava lendo, e a gente comia ela lendo. Porra, sozinha aqui no rolê aqui. Mas vai. Mas isso consome mesmo. O hiperfoco, ele desgasta não só quem tá próximo, mas ele desgasta a pessoa que tá naquilo também. A leitura é tida como um hiperfoco legal, mas quando eu entro no hiperfoco, igual eu li a série de Bridgerton, eu li 7 livros, acho que em 1 semana e meia. Ou seja, em 11 dias. Tipo isso, né? E tem trabalho, tem vida social, tem várias outras coisas que estão acontecendo. Então acaba que você fica muito desgastado e você fica muito preso, porque cria uma ansiedade também. Porque quando você não consegue ler, você fica ansioso porque você quer acabar a tarefa, porque você quer voltar a ler. Cada minuto que você passa, seu cérebro tá voltando para aquilo. Então o hiperfoco, ele também é um desgaste. E eu gosto de ler tanto de literatura erótica, que foi um processo para mim de autoconhecimento muito bom, que se hoje eu sou sexóloga, é muito em função da literatura erótica, até fantasia, como meu livro favorito, um dos meus livros favoritos, é uma trilogia que virou uma série que eu falo assim, série de 5 livros, que se chama Os Homens que Não Amavam as Mulheres, a trilogia Millennium, que depois passa a ser 5 livros, e Game of Thrones, que a literatura, o livro é excepcional, é muito melhor do que a série. E aí, vamos voltar, porque eu abri um tanto de parênteses e fui abrindo parênteses, vamos voltar. De quem são seus pais? Meus pais, então, o meu pai é o Darlan, né? Ele... Não sei muito bem como explicar quem é o meu pai, mas ele trabalhou um pouco? Em partes. A gente tem uma convivência bem intermitente, assim. Ele... Época estão muito junto, época estão muito afastados. É, tipo isso. Ele foi gerente do Banco do Brasil, hoje ele é aposentado, tá com 60 anos. Ele é aposentado, ele trabalhou também na ABB aqui de Pedro Leopoldo. Praticamente não, acho que ele entrou com 18 anos no banco, saiu aposentado, então a vida dele toda foi no banco. E a minha mãe é Valdirene, que foi... E eu acho isso muito legal, minha mãe foi a primeira motorista de ônibus de Pedro Leopoldo. Que da hora! Então assim, eu acho isso muito legal. Tem esse lado do trazer mesmo a força do poder feminino. Então assim, eu acho isso muito interessante. Muita gente conhece a minha mãe na cidade, ela é uma pessoa mais sociável, né? Então tem todos esses processos assim, e eles são os meus pais. Bacana. E aí, vamos contar um pouquinho da sua infância. Como é que você foi na infância? Até eu vou chegar num ponto, mas eu quero saber como é que foi na sua infância. Você era uma menina meio diferentinha? Você era... Meio? Eu era completamente diferente. A minha família fala que eu era uma criança muito complicado, para não dizer chata. E eu cresci com a ideia de que eu tinha sido uma criança extremamente chata. Eu cresci numa família onde as pessoas, elas são muito da bagunça, da festa, da confusão. E eu era a única criança da minha família que gostava de ler. Que gostava de ficar no canto. Eu sempre detestei barulho e eu venho de uma família muito barulhenta. Eu lembro que eu fiz teste de DNA na infância, né? Eu tinha 5 anos de idade. E eu lembro que antes de fazer o teste de DNA, eu me lembro disso muito vividamente. Eu tinha certeza que eu tinha sido trocada na maternidade. Você fez o teste por causa disso? Não. O meu pai, ele não reconheceu a paternidade. Tá. Na verdade, ele reconheceu e depois ele questionou a paternidade. Ele desreconheceu a paternidade. E aí Essa menina não é minha, não. Entendeu? Minha história é meio controversa, gente. Essa menina não é minha, não, pessoal. Então, assim, aí quando eu fui fazer o teste de... Peraí, só um minuto, gente. Obviamente, estamos levando isso aqui de um jeito mais leve, mas não sei, isso é sério, tá? Você, pai, babaca, assuma a sua responsabilidade. Não que o pai dela seja um babaca, eu acho que eu tô complicando a história. Não tenta explicar, Marcelo, vai mais rápido, mais fácil. Porque depois ele vê. Vai. Mas enfim, aí acontece que eu era muito diferente, eu cresci sendo muito diferente dentro da família. E eu não entendia muito disso. E eu me isolava muito na infância. Eu não conseguia conversar com as pessoas. Uma coisa que eu achava estranha, eu nunca gostei de boneca. Eu gostava muito mais das brincadeiras de menino. Então... eu voltava muito mais pro lado masculino das brincadeiras, das coisas. Eu não era muito menininha. Eu lembro que eu falo que a minha mãe, ela sempre quis ter uma princesa. E veio a Fiona. Ou o Shrek, é mais apropriado. Então... Você é filha única?
mulher, eu sou a única dos dois lados, tanto do meu pai quanto da minha mãe. De mulher só tive eu. Então, nesse processo, a minha infância foi uma infância feliz, né? Dentro do possível, dentro da realidade que a gente vivia. Eu cresci muito próxima da família da minha mãe. Não só a família nuclear, quando eu falo família nuclear é a mãe, né? As pessoas que moram na mesma casa, mas também da minha família extensiva. Então era muito comum a gente pegar fim de semana e ir pra roça, pra casa da minha tia. Eu cresci subindo em árvore, cresci nadando em rio, em córrego. Tinha os tios muito próximos. A família da minha mãe era uma família muito escassa financeiramente, então era muito enraizado, era muito aquela coisa é uma família só. A minha tia que ia nas minhas reuniões da escola, porque a minha mãe tinha que trabalhar para cuidar de mim. Na primeira fase da minha infância, eu não tive contato nenhum com meu pai, né? O meu pai, ele não só renegou a paternidade, como também ele renegou o papel de pai, mesmo depois do DNA. Então, eu fui conviver com meu pai um pouco depois. E mesmo assim, é muito o que a gente hoje chama de pai de Instagram, né? Que pega um fim de semana ou outro para fazer uma coisa. Todo mundo entregava. E eu não tinha tanto contato com ele, mas com as pessoas ao redor dele. Eu fui conhecer a família dele, eu tinha 6 anos. Aí eu fiquei muito próxima das minhas primas. E é engraçado porque quando eu conheci a família dele, eu me sentia mais parte. Porque a família dele também é neuroatípica. Muitas pessoas. Sim. Então, a minha prima, ela me contou há 2 semanas que ela recebeu o diagnóstico de autismo. E ela já tem diagnóstico de TDAH e uma outra coisa lá que eu não lembro. Então, hoje eu percebo que é muito porque a gente funcionava de um jeito mais parecido. Então, assim, é sempre E ao longo da minha vida, eu acabei rompendo por motivos que não gostaria de expor. Eu rompi com a família do meu pai toda. E aí, depois que eu saí de Pedro Leopoldo, eu fiquei 3 anos morando longe, foi que eu me aproximei realmente da família da minha mãe. E hoje é onde eu me sinto em casa. Hoje é onde eu me sinto à vontade, eu me sinto próxima, eu me sinto fazendo parte. E eu não tenho contato nenhum com a família do meu pai, mas eu entendo e percebo que o contato com a família dele foi importante para eu reconhecer algumas coisas em mim mesma e eu me sentir fazendo parte de alguns processos. Entendi. Então, já que você falou sobre neuroatípico, vamos chegar nessa parte. Porque você, na vida adulta, já descobre e tem o diagnóstico de autismo. Sim. Como que foi essa descoberta? Como quem chegou e falou assim, tô achando que pode ser que você seja autista. Como é que foi tudo isso? Eu achava que eu era só estranha. Eu sempre cresci com a ideia de que eu era estranha e chata. Sempre. Era muito difícil pra eu me encaixar nos processos, eu me encaixar nas relações. E principalmente relações a longo prazo. As relações pra mim sempre foram muito difíceis. E aí, quando eu casei com o Digníssimo, ele foi ler um livro que... Não lembro se é Anjo Azul, que é um livro de um Pedro Leopoldense, que também é autista, que fala sobre autismo. E ele lendo o livro, ele virou pra mim assim, fulano é autista. E você também. Aí eu não sou não, você tá doido? Você é. Aí ele começou, né? Aí eu falei assim, vou te provar que eu não sou. Peguei, entrei na internet, fiz um monte de testes. Fiz uns 3 testes de autismo. Todos deram, o que deu menos chance, deu 80%. Lembrando, gente, teste de internet não vale, tá? Importante. Exato. Eu fiz isso pra mostrar que eu não era. Só que aquilo começou a acender uma chavinha. Ai, mas peraí, gente. E aí eu procurei uma neuropsicóloga e falei, eu quero fazer o teste. Mas até então, com a certeza de que não ia dar nada. E acabou que no teste eu descobri o autismo, que é o autismo que a gente chama nível 1, com as maiores deficiências na comunicação e no relacionamento, que é o que era óbvio pra mim. E as pessoas, elas falam, mas não tem condição. E aí tem uma característica muito grande, especialmente em autismo adulto e muito mais mulheres, porque é muito mais difícil diagnosticar autismo em mulheres e mulheres adultas, porque a gente se adapta. Eu já li a respeito, pelo fato de ter um filho autista, eu já li bastante sobre o assunto, e eu li que mulher tem essa dificuldade dessa observação, de descobrir, porque consegue disfarçar melhor. Que é o que você está dizendo, se adaptar àquela realidade, né? Exato, exatamente. Então, as mulheres, como elas maqueiam os processos, o diagnóstico numa mulher adulta, ele é muito mais difícil.
E acabou que a gente conseguiu descobrir, aí eu passei pelo processo com o neurologista, descobri um leve déficit de atenção, que eu nunca ia imaginar que eu não tinha déficit de atenção. E aí, a gente fez todo o processo para receber o diagnóstico. Porque falar de maneira leviana, simplesmente, eu fiz um teste de TikTok. de Eu falo internet, isso lá, velho, de na internet, cama. eu sou autista. Não, quando eu falo que eu sou autista, eu passei pelo processo, tanto com a neuropsicóloga, com um neurologista. A gente fez teste, fez avaliações, tanto testes de avaliação psicológica, quanto testes neurológicos. E qual que é a diferença, Bruna, de descobrir o autismo? O que mudou descobrir? Na minha vida prática, nada. Nada, na vida prática. Na vida prática, nada. Mudou algumas coisas. Principalmente a forma como eu olho pra mim. Eu cresci... Você se cobrar menos. Não é só o cobrar menos. Eu cresci achando que eu era uma criança chata. Eu cresci me achando esquisita. E não que eu não seja. E não que eu não tenha sido. Mas eu entendi que existiram alguns processos que me colocaram nesse lugar de diferente. E eu gosto dessa ideia de ser diferente. A gente tem um convívio social, né, Marcelo? Uhum. E trazem muito pra mim. Bruna, você é diferente. Você não é como as outras mulheres. Você não é como as outras pessoas. E isso pra mim tem uma conotação muito positiva hoje. Eu comecei a entender isso, e não é só pelo autismo, tem alguns outros processos, alguns entendimentos, algumas coisas na minha vida que me fizeram hoje entender que ser diferente é muito bom, é muito gostoso, é um lugar diferente. E o diagnóstico, ele também me trouxe a possibilidade de autoconhecimento. Hoje eu entendo como me autorregular. Hoje eu entendo como que são os meus processos. Quando eu tô desregulada, que é o termo que a gente usa, que você provavelmente já tá se adaptado, já tá adaptado. Mas quando eu tô desregulada, eu preciso muito me isolar. E as pessoas viam isso como eu não quero ter contato com você. Tanto que eu falei, eu tenho dificuldade com relações longas. Por quê? Porque existem momentos nessas relações em que eu preciso me isolar completamente. Como é que você percebe que você tá desregulada? Eu fico mais apática. Eu sou extremamente falante. No geral, eu percebo que eu não quero falar. As minhas respostas, elas são curtas. O meu jeito, ele muda. A minha forma de pensar, ele fica mais desajustado, mais acelerado. Aparecem manchas roxas pelo meu corpo, porque aí é sinal da ansiedade. Eu começo a ter alguns picos muito intensos de ansiedade, mas principalmente pela forma como eu começo a me isolar mesmo. Eu percebo que o que fica mais intenso é um isolamento, ao ponto de eu não querer falar nada com ninguém. De eu passar um dia sem querer falar uma palavra. Nossa, que doideira. Uma loucura, hein? Você precisa fazer uso de medicamentos? Eu faço esporádico só para ansiedade. Quando a ansiedade tá mais intensa, aí eu tenho a receita, né? O neurologista, ele passou um medicamento para quando eu precisar regular. Eu não precisei ainda tomar para déficit de atenção, espero não tomar. Mas na psicologia não daria para regular essa ansiedade? Ou não? Mas é porque existem momentos como, por exemplo, a gente está vivendo um momento mais angustiante. Então, essa ansiedade é natural que ela desregule, e o processo terapêutico dentro do atendimento com o psicólogo, ele vai ajudar a regular. Mas quando você tem transtorno de ansiedade ou você tem uma ansiedade muito intensa, é natural que, dependendo do que aconteça na sua vida, essa ansiedade ela oscile mesmo dentro do processo terapêutico. Pode ser que em alguns momentos você vai precisar recorrer à medicação porque aquilo tá meio fora de órbita, sabe? Mas não vicia. Não, e mesmo se viciasse, se eu virar pra você e falar assim, você tem um problema de coração, eu não vou tomar remédio porque eu vou viciar? Mas é diferente. É diferente por quê? Porque o coração é quase que física e exatas e humanas. O seu cérebro não é um órgão como o coração? Mas eu consigo tratar ele com a psicologia. Você consegue tratar partes que são psicológicas e emocionais. A ansiedade, ela tem uma parte que é física, que é neuroquímica. Então, quando eu tomo o medicamento ele não vai atuar na parte psicológica do processo. Ele está desregulando uma parte que é neuroquímica. Então, as pessoas ela têm essa ideia de que a depressão, a ansiedade, tudo que é psicológico, eu consigo tratar porque está na parte psicológica, emocional e espiritual. Só que tá cheio de processos neuroquímicos, assim como no seu coração tem outros tipos de processos que também são físicos. Entendi. Como que a pessoa faz para
qual que é o processo da pessoa para descobrir o autismo? A primeira parte é procurar um neuropsicólogo. Que não é fácil de achar, né? Não, e o principal é o custo. Os convênios não facilitam o processo, porque o valor que é repassado para o psicólogo é muito baixo. Então, o psicólogo é um dos profissionais que atendem por convênio que estão na base da pirâmide, assim, com repasse mais baixo. É assustador o valor que é pago. E aí, os neuropsicólogos, eles vão atender, geralmente, é muito raro você achar alguém que faz por convênio, vão atender particular. Então, é um custo que gira em torno, um diagnóstico bem feito, ele vai girar em torno de 1.000 a 1.500 no mínimo. Se você achar um profissional que cobra muito barato. Então, é um custo muito alto. Você vai precisar procurar um neuropsicólogo. Se você precisa disso na rede pública... aí você tá perdido. A não ser que você seja uma criança de até 4 anos de idade, porque aí o processo é mais rápido. Se você é adulto, vai ser muito difícil receber um diagnóstico no SUS. Você vai precisar passar por todo um processo, por todas as coisas. Se você tiver condições de fazer particular, você vai procurar primeiro um neuropsicólogo. Como é que foi esse processo? Foi de boa, assim? Chegou, eu tô achando que eu sou autista. Então vamos ver. E o que fez? Fez um teste primeiro? Fez um teste onde eu respondia perguntas, né? Depois a gente vinha analisando pergunta por pergunta. Porque não é só sim ou não, sabe? Eu preciso entender não só a resposta, como o porquê daquela resposta. Porque às vezes a mesma situação... Ou seja, então não é numa sessão só. Não, foram acho que 3 ou 4 meses. Meses? Meses. Toda semana? Toda semana. Nossa Senhora. Você... Que trampo descobrir, hein? Não é um processo lento, ou melhor, não é um processo rápido, não é um processo instantâneo. Então, a gente vai analisando, a gente foi analisando pergunta por pergunta, desde a infância até a vida adulta, para entender qual que era a motivação e qual era o processo por trás daquela resposta. Entendi. Eu tenho vontade de fazer esse teste também. Faça, vale a pena. Eu costumo brincar que até o não... Porque vai que... E até o não é uma resposta. É porque o autismo, ele tem... Alguém da família tem também, né? Não necessariamente. Não necessariamente. Porque a gente fica tentando buscar a explicação disso em casa, sabe? Não necessariamente. A gente fica brincando, ver se eu faço assim, eu sei que é. Falo com minha esposa assim, eu sei que é bem. Não necessariamente. Não, tem algumas coisas. Eles já identificaram que tem algumas questões genéticas, né? Então, isso que eu queria falar, genético. Então, por exemplo, a gente brinca lá em casa que cada um tem seu diagnóstico, né? Cada um tem seu CID pra chamar de meu. Né? Ele é o TDAH, né? Ele é o TDAH. E eu sou autista. E aí, a gente fala, é impossível a gente ter um filho neurotípico, né? A chance da gente ter um filho neurotípico é muito pequena. Mas não quer dizer que se você é neurotípico, que você não possa ter um filho neuroatípico. Uhum. Então, tem algumas características que são transmitidas geneticamente. Mas eu já vi pesquisas falando sobre questão de cordão umbilical, sobre ingestão de bebida alcoólica. É uma questão multifatorial que pode aí ocasionar o autismo. E no TDAH, por exemplo, já existem pesquisas que estão estudando o TDAH como uma evolução da raça humana. Então, são várias linhas e a verdade é que ninguém sabe ainda o que causa. Uhum. Ô, Bruna, como é que entra a psicologia na sua vida? Por que psicologia? A psicologia, ela chegou na minha vida, eu tava decidindo qual faculdade cursar. E eu tava em dúvida entre direito, economia, engenharia da automação, engenharia elétrica, administração. Nossa, nada desse tem a ver com você. Pior que eu sou de exatas. Você é de exatas? Eu sou de exatas, eu amo exatas. Não, então a engenharia ainda vai mais, né? Eu amo exatas, o direito, eu seria uma advogada muito incrível. É? Eu seria. A argumentação é comigo. E eu tenho boa memória, então eu lembro detalhes de leis, por exemplo. Tanto quando o digníssimo estava estudando para a OAB, eu falei que eu ia fazer a OAB só de diversão, só para mostrar que eu conseguia passar. Porque eu estudava junto com ele. E aí, eu tava em dúvida entre esses cursos, só que eu queria estudar uma coisa específica, que era o efeito da fé e da religião na vida das pessoas. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei porque eu queria estudar isso. E eu tinha como opção estudar teologia e psicologia. Teologia é um curso que eu nunca faria na minha vida. Me sobrou psicologia. Uhum. Né? E eu entrei na faculdade para estudar psicologia porque eu queria estudar
psicologia da religião. Isso existe, gente. Mas não é para estudar, para implicar a religião na psicologia. Mas para entender como ela afeta as pessoas. Tanto que na faculdade eu entrei num grupo de estudos com um doutorado. Assim, só fugindo um pouco do assunto, é muito curioso mesmo a gente tentar entender como que líderes religiosos conseguem ter tanta força para manipular as pessoas. Uhum. Né? E isso deve entrar um pouco na psicologia. Sim. Né? Mas isso vai ficar para outro podcast, que senão a gente vai se estender. E aí a gente vai. E aí eu entrei para isso, só que no meio da faculdade eu perdi o emprego e eu precisava trabalhar para poder pagar a faculdade. Eu comecei a vender lingerie. E aí, no que eu comecei a vender lingerie, eu comecei a estudar sobre sexualidade, né? Para poder vender, para poder criar conteúdo interessante para poder oferecer os produtos. Eu fui me encantando, fui descobrindo a minha própria sexualidade, descobrindo as minhas próprias dificuldades, alguns traumas que eu tinha também. E a partir disso, eu fui me aproximando da sexualidade. E aí, quando eu terminei a faculdade, o meu TCC foi com foco em os efeitos da comunicação no sexo. Não, na sexualidade dos casais. Quase acertou. Fui no rumo. Sexualidade não é só sexo, mas isso rende outro podcast. Na sexualidade dos casais. Na sexualidade dos casais. E aí foi quando a minha vida como sexóloga ela começou. Você fez um curso específico de sexologia ou é uma parte da psicologia e você aprofundou com a sexologia? É isso? Não. Psicologia é um campo... Psicologia é psicologia. Psicologia é psicologia. Vai abranger várias áreas. Quando eu terminei a faculdade, eu fiz pós em sexualidade humana. Né? Me especializei em sexualidade humana. Tenho uma pós em sexualidade, uma pós em terapia de casal, mediação de conflitos e terapia de família. Então, a gente vai se especializando. A sexologia são vários campos de estudos ligados à sexualidade humana. Então, você vai ter profissional da medicina, você vai ter profissional da fisioterapia, você vai ter alguns coaches que também se especializam em falar sobre isso, vai ter psicólogos, que, se eu não me engano, psicólogo, fisioterapeuta e médico são as áreas mais comuns. Né? Mas não é uma área de saber específica de uma profissão. Ela é interdisciplinar. Aqui, me conta. Aí, a sexologia te leva para a rádio. Me leva para a rádio, e para a internet também para fazer conteúdo especial sobre sexologia. Sobre sexualidade e relacionamentos, que são campos que vão conversar, né? Me conta, qual que é o nome do programa lá, né? O Na Rádio hoje é Entre Nós. Entre Nós, mas já foi... Minha amiga queria saber. E o Minha Amiga Queria Saber, vinha aquelas perguntas mais diferentonas? A que me marcou e que eu nunca vou superar essa, inclusive se você souber a resposta, você me conta? Provavelmente eu sei a resposta. Você vai se arrepender disso? Você edita, hein, Cassie? Não edita não, Cassie. Você edita, porque eu já vi que... Não, você não edita, Cassie. Eu não sei. Você não edita. Eu não sei. Na verdade, edita assim, corta essa parte e me manda que eu faço questão de postar. O sêmen muda de sabor depois de 30 dias congelado? Cara. Não sei. E aí? Eu não sei também, não. Não existe pesquisa nisso. E a minha pergunta... Mas o sêmen muda de sabor quando o camarada chupa muito abacaxi? Não só abacaxi, ele vai mudar de sabor de acordo com a sua alimentação. O sêmen, ele também é um produto do nosso corpo. Se você tem uma alimentação mais gordurosa, você vai produzir um sêmen mais gorduroso. As pessoas ligaram ao abacaxi, mas não é só o abacaxi. Se você tem uma alimentação mais saudável, inclusive, existem mulheres que adoram, né, o sêmen de homens veganos. Por quê? Porque dizem que é mais gostoso, porque ele tem uma alimentação mais saudável, uma alimentação menos gordurosa, uma alimentação com produtos com mais fibra. É um sêmen que não engorda. É um sêmen que não engorda, né? Então, são perguntas assim, tem até acabou, quase virou uma série, que foram 3 episódios em sequência que a gente fez, que foi uma mulher com 40, uma mulher com 50, uma mulher com 60. E a diferença das perguntas é muito interessante. Você vê como o processo ele vai evoluindo. O legal do programa, do Minha Amiga Queria Saber, no formato original dele, que era recebendo convidadas no YouTube, é exatamente isso.
convidadas e convidados, era exatamente a possibilidade de abranger um leque de informações diferentes e curiosidades que iam mudar de acordo com a pessoa que vinha. Agora me bateu uma curiosidade de entender pra que a pessoa quer saber se o sêmen congelado depois de 30 dias muda o sabor. Será que ela tá pegando o sêmen, congelando e vai depois chupar como se fosse uma bala? Se for isso, ainda tá bom, né? Já pensou se for pra mandar pros outros? Nossa, ela foi pergunta de homem? Eu não sei porque qual era o formato. O convidado trazia a pergunta das outras pessoas. É por isso que chama Minha Amiga Queria Saber. Né? Entendi. Então, eu não sei de quem era a pergunta. Eu realmente não sei. E o melhor, isso foi no primeiro programa. Foi no inaugural. Ô, Bruna, faz o favor. Passa suas redes sociais pra gente, pra galera seguir. Tanto o Instagram quanto as outras redes. E o que você está produzindo agora de conteúdo? Em quais plataformas? Então, hoje eu produzo conteúdo tanto na rádio, né? No Entre Nós. Aí vocês podem acompanhar pela Rádio PL. Toda segunda, às 2h da tarde. Tem também o Instagram, que nessas 2 últimas semanas tá meio embolado por causa da vida pessoal que tomou conta. Mas logo, logo tem mais coisa lá. Tá num ritmo legal de produzir principalmente a conscientização sobre o diálogo dentro do relacionamento. E em breve vai ter surpresa por lá também, que é o brunalima.psico. E podem me chamar também no WhatsApp aí. Bruna Lima, normal, um N só, um L só. Meu nome é isso mesmo, é do jeito que fala. brunalima.psico. .psico, de psicóloga, né? Uhum. E podem me chamar também no WhatsApp, que tem lá na bio do Instagram. Quem quiser agendar terapia, quem quiser agendar sessões, eu atendo tanto individual quanto terapia de casal também, para resolver aí os conflitos que vocês estão tendo. E em breve você tá de volta pra gente falar sobre o quê? Psicologia da religião. Da religião e qual que é o outro? Que eu esqueci. Sexualidade. Tá? Fechou. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo, viu? Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. E não esquece, Cassie, me manda cortado que eu quero lá, vou postar pra vocês, viu? Ela vai editar. Meu marido vai adorar. Eu perco a oportunidade de ficar calado. Eu tenho essa oportunidade. Deus me deu ela, mas eu não aproveito. Você sabe que eu vou sair daqui, não vou nem esperar ir ao ar, né? Não sei. Ô, pessoal, obrigado. Pra quem ficou até aqui, comenta aí. Psico, que aí eu já vou saber se você acompanhou todo o episódio. Na semana que vem a gente tá de volta, a Bruna volta em breve, e esse foi mais um Diálogos, o podcast da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, em parceria com a FPL. Até semana que vem, tchau! Até, gente, obrigada.